Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você aqui no canal Biolodúvidas e eu espero muito que você goste da aula de hoje, mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? @Biolodúvidas. Vai lá que tem muito material bom para você. E claro, não esquece, deixa teu joinha na aula de hoje. Um abraço e boa aula! Beleza, meus gafanhotos? Primeira coisa que você tem que saber é qual é a função do sistema reprodutor. Patrick, é sentir prazer. Não, homem, que prazer, homem. A função do sistema reprodutor é garantir a perpetuação da espécie. Na espécie humana, a reprodução é sexuada. Quando é sexuada, não é porque tem sexo, é porque tem fecundação. Reprodução assexuada não vai ter fecundação. Sexuada vai ter a presença de órgãos reprodutores e células germinativas. Beleza? Um outro detalhe importante é que na espécie humana possui um dimorfismo sexual. O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Pode parecer besteira, meu jovem, mas pode estar te perguntando isso. O corpo do homem e da mulher é igual? Não, porque na espécie humana ocorre um dimorfismo sexual. Você vai encontrar diferenças no sistema reprodutor e você também vai encontrar diferenças morfológicas visíveis, como a presença de seios, por exemplo, beleza? E aqui eu tenho o sistema reprodutor masculino, que tem como principal função produzir espermatozoides. Aqui eu vou ter o sistema reprodutor feminino, que tem como função produzir o óvulo, ou ovócito secundário. Uma aula de embriologia, ela não explica para você a função anatômica dos órgãos reprodutores, que é o que você vai ver aqui nessa aula. Mas é em embriologia que você estuda, basicamente, todo o desenvolvimento embrionário. Para essa aula aqui, eu não vou falar de desenvolvimento embrionário. Vou falar apenas das funções anatômicas desses órgãos. Não vou falar aqui de ciclo menstrual, não vou falar aqui de anticoncepcional, não, isso aí é tudo em sistema endócrino. Eu já falei aqui na minha aula sobre esse assunto em sistema endócrino. É bom dizer isso? Para no final vocês não comentarem, ah, faltou aqui, não faltou, não faltou nada. A aula sobre o sistema reprodutor é explicada apenas a função de cada órgão que compõe esse sistema. Se liga, beleza? Então a união dos gametas vai formar aí o óvulo que vai dar origem ao novo ser, ok? Em se tratando de sistema reprodutor masculino, foco aqui no slide. Você vai ter os seguintes componentes: 2 testículos, 2 epidídimos, 2 canais deferentes, você vai ter vesícula seminal, você vai ter próstata, você vai ter glândulas bulbouretrais, você vai ter ductos ejaculatórios, uretra e pênis. E tá aqui o famoso pênis de um homem, né? Quem nunca viu, tá vendo agora pela primeira vez, uma piroca. Só que essa piroca aqui, ela tem várias características, que são essas aqui. Ou melhor, vários componentes. Uma piroca tem vários componentes. Então tá aqui os componentes do bilau. Patrick, quais são os componentes da piroca que eu tenho que saber? Olha aí o menininho tem que colocar, né? O menino pelado, né? Quais são os componentes que eu tenho que saber? Primeiro, o testículo. Você tem que saber qual é a função do testículo. Testículo é um órgão flex ou um órgão misto, porque afinal o testículo é uma glândula. Detalhe, testículo é uma glândula. Ele é uma glândula exócrina e uma glândula endócrina ao mesmo tempo. Exócrina porque vai liberar os gametas e endócrina porque também libera hormônios, como a testosterona. Então, o testículo, além de fazer os gametas, também produzem hormônios. E aqui você vai ter, como eu coloquei agora há pouco, a produção de gametas aqui no testículo. Olha aqui que bonitinho, que lindo, os túbulos seminais, que vão estar aqui dentro, lindos e maravilhosos. E é nesses túbulos aí que vai estar acontecendo a produção do gameta.
e produz hormônio aí nas suas células de Leydig, beleza? Então, testículo, função, produzir gametas. A anatomia do gameta, ela é uma anatomia vista em embriologia. O nome do processo de produção de um gameta, que também é explicado em embriologia, é a gametogênese do tipo espermatogênese. E tá aqui um gametinha, que aqui, ó, olha que coisa bonitinha, que aqui no gameta ele acaba sofrendo um processo de diferenciação e surgimento de um gameta lindo e maravilhoso, beleza? Então, essa é a função dos testículos. Deixa eu ver se eu coloquei mais outra coisa. Não. Epidídimo, olha só, bora aqui encontrar o epidídimo. Olha aqui o corpo do epidídimo, tá aqui, ó. Epidídimo. Não vamos confundir as coisas, ó. Essa parte aqui interna é toda aqueles tubos seminíferos que ficam aqui, ó, bem bonitinho. É nesses tubos que o gametazinho vai estar sendo feito, vai estar sendo produzido, beleza? Quando ocorre a liberação dos gametas que vão estar nesse túbulo, eles acabam indo aí para o epidídimo, através aí de ductos. Ductos eferentes levam esse gameta para o epídimo, que ele acaba sendo grande, ó, que é a cauda dele. Isso aqui tudo, ó, é o corpo do epidídimo, nome complicado de dizer. O que é que acontece nessa estrutura? Acontece o amadurecimento dos gametas. Ou seja, o gameta, por mais que ele seja produzido nos testículos, ele é amadurecido no epidídimo. Além de ocorrer o processo de amadurecimento, é no epidídimo que acontece a proteção e o armazenamento, que durante alguns dias o gameta pode ficar aí armazenado, beleza? Quando você ejacula, não sei se você já ejaculou, eu nunca, mas quando acontece esse processo, o sêmen acaba saindo aqui do epidídimo, beleza? Próxima estrutura é a vesícula seminal, que se você olhar numa imagem que eu vou colocar daqui a pouco, a vesícula seminal é aquela que vai estar levando o gameta depois que ele sai do epidídimo. E nessa vesícula seminal, acredite, o gameta ganha outros componentes. Lembre que o que vai ser liberado é o sêmen, e o sêmen é um conjunto de várias coisas. Até agora, lá no testículo e no epidídimo, foi apenas a produção e o amadurecimento do gameta. Agora, outros componentes vão estar fazendo parte do que vai ser liberado pelo homem na ejaculação, que no caso vai ser o sêmen. E aqui na vesícula seminal, acredite, vai estar produzindo frutose, que é um carboidrato para poder nutrir os gametas. Ei, bicho, é perfeito, né não? Energia para os gametas e fibrinogênio, que vai dar aquela consistência elástica ao gameta. Ao gameta não, ao sêmen. Se você ejacula na parede, você percebe que quando bate na parede, não desce muito rápido, não, desce devagar, uma gosma. Então aquele aspecto de gosma, quem dá é o fibrinogênio, que é uma proteína, beleza? Então a vesícula seminal vai fazer isso. Depois que sai da vesícula seminal, passa também pela próstata. A próstata também é importante, porque é na próstata que vai estar acontecendo a produção do líquido prostático. A principal função da próstata é produzir uma secreção que sirva de proteção para os espermatozoides. O líquido prostático é importante para neutralizar a acidez do útero, que é muito grande, então poderia matar os gametas. Então, o líquido prostático contribui para proteger os gametas. O líquido prostático corresponde a cerca de 30% do volume do esperma ejaculado. É ele quem dá ao esperma a sua aparência leitosa. Então, aquela cor esbranquiçada de um sêmen vem aí da glândula prostática. O médicozinho aqui com o dedo consegue encostar nessa glândula para saber se ela está inchada, inflamada. E note que essa glândula aqui, ela fica aqui, ó, perto da bexiga e perto do ureteres. Ou seja, ela está ali bem pertinho tanto do sistema urinário, como também fazendo parte aí do sistema reprodutor. Então, próstata tem a função de produzir o líquido prostático. Outra glândula é a glândula bulbouretral,
que se você olhar, ó, aqui eu tenho a glândula prostática e aqui eu tenho, ó, a glândula bulboretral. Qual é o papel dessa glândula? O que é que ela vai produzir para poder ser um componente também do sêmen? As glândulas bulboretrais secretam uma substância alcalina que protege o espermatozoide e também secretam muco, que lubrifica a extremidade do pênis, o revestimento da uretra, diminuindo a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Então, aquele famoso lubrificante, aquele aspecto liso, quem vai dar é a glândula bulboretral, com esse líquido aí, que é o famoso líquido lubrificante. Vai dar proteção para que os gametas mantenham a sua integridade quando ocorrer o processo de ejaculação. Não se engane, são essas estruturas ao qual eu expliquei aqui que adora cair em prova. Então, anote-me, meu rei, anote isso que eu falei para vocês, beleza? Em se tratando das mulheres, cara, eu boto fé que vai cair mais hormônios, tá ligado? Femininos. O ciclo menstrual é muito mais importante do que conhecer essas estruturas. Mas vamos lá. O sistema vai ser formado por ovário, tubas uterinas, útero, vagina, vulva e mama. A mama também faz parte do sistema reprodutor. Então eu vou ter toda essa parte aqui externa, lábios, clítoris, pequenos lábios, vagina, e vou ter a parte interna, que é a parte de fato mais funcional, aonde o ovário vai produzir os gametas, vai ser mandado para as trompas, vai lá para o útero, onde vai acontecer o processo de implantação. Então tá aqui um útero feminino, uma imagem que apenas ilustra como é esse órgão, que é um pouquinho diferente dessa imagem. O que é que eu tenho que saber que cai em prova? Primeira coisa é saber o que é um ovário, o que é que ele faz. Mulher tem 2 ovários. O ovário é um órgão pertencente ao sistema reprodutor feminino e presente somente nas fêmeas. Então, mulher vai ter ovário, homem vai ter gameta, incluindo os seres humanos. É neste órgão que são produzidas as células reprodutoras ou os óvulos. Então tá aqui, ó. Por mais que aqui mostre um cisto ovariano, é no ovário que acontece a produção e o amadurecimento dos gametas femininos. As mulheres já nascem com a quantidade de ovócitos feitas, que estão aí numa fase em stop, tá ligado? E são ovócitos, basicamente, são ovócitos primários que estão na fase aí de metáfase, que quando ocorre a fecundação é que de fato ocorre o término dessa divisão celular. Mas isso aí eu não quero lhe confundir não, esquece o que eu falei. Bota só na sua cabecinha que é nos ovários que acontece a produção do ovócito. O ovócito acaba sendo amadurecido, 2 hormônios também vão estar aqui atuando, que é o FSH e o LH, que vão promover aí esse processo de amadurecimento e de ovulação. Então, função do ovário, produzir ovócitos, além também de fazer hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que são hormônios literalmente femininos, que produzem aí a produção do endométrio, que é uma camada que vai estar no útero, que eu vou estar contando daqui a pouco. Próxima estrutura, tuba uterina, que vai ter o estimo, a ampola e o infundíbulo e a fímbria, que são partes aí que formam a trompa. A fecundação acontece nas trompas. A tuba uterina possui 2 funções: transportar o óvulo do ovário ao útero. Ele não vai boiando não, ele vai andando nas paredes das trompas, local onde acontece a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Beleza? Então, a tuba uterina, eu coloquei isso daqui, mas isso aqui é da imagem passada. Então, a tuba uterina tem a função de transportar o gameta do ovário até o útero. Beleza? Próxima estrutura é o útero. Sua função principal é receber o óvulo fertilizado e lhe dar todas as condições para seu desenvolvimento. O óvulo fertilizado se dirige ao útero ainda como um embrião. Dentro deste órgão, ele se torna um feto, que se desenvolverá no decorrer da gestação. Então, a fecundação ela acontece nas trompas e a implantação vai acontecer aqui no útero. E o útero tem que ter condições propícias para que ocorra uma fecundação, como, por exemplo, o miométrio e o endométrio, que são 2 camadas que são fundamentais
para o processo de implantação, principalmente o endométrio, que é produzido todos os meses aí, graças à ação do hormônio estrógeno e progesterona. O miométrio já existe aqui, já é uma camada bem espessa que tem aqui. Sua função está relacionada com a movimentação dos gametas, beleza? E também na contração do parto. Esse endométrio aqui, ele pode ser descamado caso não ocorra o processo de fecundação. Algumas doenças, como o colo do útero, também está ligado aqui a esse órgão. Mas, de fato, se te perguntar na prova, em qual órgão acontece a implantação, marca útero, beleza? Gente, essa aula aqui, ela foi apenas para você saber a função das estruturas que formam o sistema masculino e o feminino. A funcionalidade dele, a gente não vê aqui no sistema, não. A gente vê em sistema endócrino, quando existe a ação dos hormônios, e vê em embriologia, quando acontece o desenvolvimento embrionário a partir da fecundação. Embriologia é que você vê a fecundação, você vê a implantação e você vê o desenvolvimento embrionário. Para uma aula sobre o sistema reprodutor, o que você tem que saber era só isso. Clica aqui no like para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você tiver com alguma dúvida, manda aqui para o WhatsApp Biolodúvidas, que é o seu WhatsApp das dúvidas, beleza? Fico por aqui, beijo, valeu e até a próxima.